Pessoal, gostaria de fazer minha análise a respeito do jogo de ontem, do clássico na Vila Belmiro, entre Santos e São Paulo, o famoso Sansão, né? Eu tive a oportunidade de ter um compromisso ontem que me impediu de assistir desde o início da partida. Cheguei faltando minutos finais para terminar o jogo. Aí depois eu vi os melhores momentos, vi os conteúdos que falam a respeito do time do Santos, e eu já tinha a minha opinião quando acabou o jogo, principalmente depois que eu vi o jogo na íntegra, né? Que depois passou no Sport TV, o jogo novamente. Aí eu pude assistir, pude ter a minha análise. Não assisti a entrevista coletiva ontem, fui ver hoje. E aí eu vim aqui para fazer um conteúdo para você daquilo que eu entendi e o que o Santos espera daqui para frente com essa parada, nesse hiato que vai ter aí de praticamente 15 dias, que o Santos vai poder descansar, recuperar alguns jogadores? Talvez. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Deixa eu falar um negócio para você. Ontem, esse empate foi esquisito, né? Não ficou muito legal para o torcedor santista depois daquela festa, depois daquela vitória que aconteceu contra o time do Goiás, jogando fora de casa. Agora, quando o Santos precisa propor o jogo com os jogadores que tem, aí fica difícil. Se você analisar o jogo, o São Paulo foi infinitamente menor que o time do Santos. Só que o Santos, mesmo jogando do jeito que joga, teve 2 ou 3 oportunidades. Uma delas foi com o Max Silveira, depois de um contra-ataque do Soteldo. Aliás, teve 2 contra-ataques realizados pelo baixinho da Vila Belmiro, que uma foi o Marcos Leonardo, que tocou para ele e ele acabou finalizando, cortando para o meio. E a outra foi um passe que ele deu com açúcar para o Max Silveira, que ele foi chutar com o pé invertido e acabou chutando muito fraco, mascado, e o goleiro do time do São Paulo acabou fazendo a defesa. Teve também aquela cabeçada do Messias, que se fosse o Joaquim eu acho que seria diferente, né, pessoal? Mas muito muito no condicional. O que importa realmente era o Santos ter feito 3 pontos. Como isso não aconteceu, eu tô vendo muita gente falar que o time do Santos saiu no lucro pelo elenco que tem, e esse empate foi de extrema importância, um ponto muito bom conquistado. Você tem realmente essa opinião? Porque o São Paulo ontem praticamente deu de 10-0 no time do Santos com relação à posse de bola. O elenco do São Paulo é melhor que o time do Santos. A gente viu ontem na partida, inclusive, o Marcelo Fernandes até falou isso em uma pergunta feita a ele, que o São Paulo realmente foi superior ao time do Santos. Mas o que mais me pegou foi a escalação de início, que o Marcelo Fernandes colocou ali como titular. Havia-se a esperança e a perspectiva que o Marcelo Fernandes iria repetir a equipe que jogou contra o time do Goiás de fato, de verdade. Estou falando saindo jogando. Mas ele escalou ali um terceiro homem no ataque, o Max Silveira, que no meu modo de ver ficou muito mais preocupado em marcar o Caio Paulista e não conseguiu, porque o Caio Paulista é um jogador muito incisivo no sistema de ataque, apesar de ser lateral. E o time do Dorival Júnior tem muita paciência, e o torcedor santista já tem conhecimento desse treinador. Todo time que ele realmente consegue treinar realmente fica muito bom, né? Os jogadores não são infinitamente melhores que o time do Santos, mas são jogadores que têm um pouco mais, consegue propor, vamos dizer assim, mais o jogo, diferentemente do time do Santos, que só joga a base de contra-ataque. É muito forte na marcação, inclusive isso foi uma das marcas do time do Santos nessas vitórias que tem feito fora de casa. Então imaginava-se que dentro de casa o Santos teria um resultado melhor, mesmo sendo um time inferior e jogando contra o time do São Paulo. Agora tem um detalhe, pessoal, eu estou vendo muita gente pensar uma coisa que eu acho que é muito perigosa. O Santos empatou em casa, não tem tido um retrospecto muito bom porque não consegue propor o jogo. Então quer dizer que o Santos vai ganhar todos os jogos e fazer os melhores resultados fora de casa? Rapaz, toma cuidado com isso, pessoal. Muito cuidado, porque a próxima partida do time do Santos é contra o Botafogo. Botafogo não vai querer perder esse título, apesar de estar na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras passou com uma vitória muito importante
Ontem também, um excepcional jogo do Endrick, né, que é a sensação do momento. E o Botafogo, que estava ganhando de 2-1 do Bragantino, jogando em Bragança Paulista, no final da partida, depois de algumas alterações que o técnico do Bragantino fez, o Bragantino conseguiu empatar, faltando poucos minutos para acabar a partida. Foi uma decepção muito grande. E nas entrevistas coletivas, a gente faz isso porque eu normalmente tenho um trabalho de assistir os jogos que o time do Santos vai jogar ou os jogos que o time do Santos vai jogar nas próximas partidas. E o caso do Botafogo é um deles. O Botafogo vai vir mordendo lá no Newton Santos para jogar contra a equipe do Santos. Então o Santos vai ter que estar bem descansado. Agora, esses 15 dias que adentrarão a partir de hoje para todas as equipes do Campeonato Brasileiro por conta desta data FIFA, a verdade é o seguinte, que nessa data FIFA, 2 jogadores importantes, que é o caso do Rincon e o Soteldo, estarão servindo a seleção venezuelana. E aí, será que o Santos vai realmente descansar? O Santos vai ter os treinamentos coordenados pela comissão técnica do time do Santos? Então eu acho que esses jogadores seriam de melhor valia treinando com o time do Santos. Ah, Vargas, mas você esqueceu do Marcos Leonardo, que também foi convocado para umas 2 semanas de treinamento aí com a seleção pré-olímpica. Né, o Ramon Menezes convocou jogadores da idade aí do Marcos Leonardo, como na verdade, pessoal, pela entrevista coletiva que eu vi do Marcelo Fernandes, eu acho que a intenção dele era ser convocado para a seleção principal. Aliás, o Marcos Leonardo tem sido um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Essa que é a verdade. Mas isso não aconteceu e aí ele foi convocado. E aí foi perguntado ao Marcelo Fernandes a respeito dessa situação. Ele respondeu o seguinte, pelo menos foi aquilo que eu, Vargas Joaquim, entendi. Ele falou o seguinte, olha, é muito difícil a gente lidar com a seleção brasileira. Se a gente faz uma carta pedindo para liberar o jogador, pode dar problema lá na frente e aí ele pode ficar mais frustrado. Em outras palavras, pessoal, todo mundo sabe que o Marcos Leonardo, o ano que vem, tem uma grande, mas uma enorme possibilidade de sair para o mercado europeu. Tem muitos times da Itália, tem muitos times aí do futebol inglês, que é o melhor futebol do mundo, querendo comprar o passe dele. E ele tendo a chancela da seleção brasileira, eu tenho absoluta certeza, isso é uma coisa que eu sinto, né? Acho que todo mundo sabe disso, que ele vai ser cada vez mais valorizado. Então, há de se trabalhar a cabeça desse menino, há de todos os jogadores que estão aí jogando praticamente baleado, o próprio Marcos Leonardo com um problema no joelho, o próprio Soteldo que jogou com uma proteção na coxa ontem, jogou assim, não estava 100%, mas queria ajudar o Santos de qualquer maneira e também para justificar, para estar apto a jogar pela equipe da Venezuela, tanto ele como o Rincon. Então, pessoal, assim, o Santos vai correr um risco e na verdade corre mesmo de perder por cansaço esses 2 excepcionais jogadores que são a base do time do Santos hoje, que é o Rincon e que é o Soteldo, e também tem a possibilidade no final, aí de repente, não contra o time do Botafogo, mas o próximo jogo que será em seus domínios na Vila Belmiro, lá no Urbano Caldeira, o jogo contra o Fluminense. E depois o Santos tem que jogar fora novamente contra o Atlético Paranaense e vai fechar o caixão jogando contra o time do Fortaleza. Então são 2 jogos fora e 2 jogos dentro dos domínios do Santos Futebol Clube. Agora, quando se trata de vencer, independentemente se o Santos vai ganhar dentro ou fora de casa, o Santos tem que pensar sempre em vitória, pessoal. Estou vendo muita gente já amadurecendo um pensamento que o Santos vai ter um bom resultado pelo fato do Santos ganhar fora de casa de grandes equipes. Calma, pessoal, calma. Cara, seria de boa valia o Santos ganhar do time do São Paulo. Mas nós vimos pelo que o Santos tinha no banco de reservas. Na verdade, o Santos é um time muito limitado, né? Vamos dizer assim, tem muita transpiração no time do Santos, né? Muita força física, vamos dizer assim. Mas pela essa quantidade de jogos que eu estou vendo que tem muita gente reclamar, afinal de contas, o time do Santos realmente padeceu. O Marcelo Fernandes reclamou do cansaço, mas lá atrás o Santos também foi beneficiado. Então são coisas do futebol. Por isso que o Santos tem lá um rapaz muito inteligente que tem entrada dentro da CBF, porque já foi coordenador esportivo lá dentro das categorias de base da seleção brasileira, o Alexandre Galo.
O Santos tem que, única e exclusivamente, como diz o Marcelo Fernandes, se preocupar em vencer as partidas. Eu acho que o Santos não pode tirar o foco. Com a quantidade de pontos que o Santos está, e tem muita gente falando dos 45 pontos, a mágica dos 45 pontos, inclusive foi perguntado umas 2 ou 3 vezes ontem na entrevista coletiva, eu acho que isso ainda não é o suficiente, pessoal. Por que que eu falo? Porque à medida que o campeonato vai mudando de posição, as equipes vão se fortalecendo cada vez mais, né? E precisa lutar para sair da zona do desconforto. A gente vai comentar que é possível a gente já falar que América Mineiro, que já mandou embora o técnico, Cruzeiro, que já mandou embora o técnico, e o Coritiba, que está com o mesmo técnico, mas que ganhou na última partida, que deu aquela confusão, né, da invasão dos torcedores das duas equipes, Cruzeiro e Coritiba, no estádio fora lá do Couto Pereira. Então são 3 equipes ali que praticamente já estão ali na zona do desconforto e vai ser muito difícil sair. E aí resta uma vaga, né? E essa vaga, todo mundo quer sair fora dessa situação, o Santos é um deles. Então por isso que eu falo, pessoal, o Santos tem que pensar em vitória. Tem muita gente falando que o Santos, que o Marcelo Fernandes não teve coragem ontem, mas quando a gente olha para o banco de reservas, vai colocar quem, cara pálida? Quem? Ah, o Santos poderia ter um pouco mais de atitude, o Marcelo Fernandes poderia colocar repetir a mesma equipe que entrou contra o time do Goiás, eu também acredito nisso. Tanto é que no segundo tempo, o time do Santos foi muito melhor do que na primeira etapa. Mas mesmo assim, o time do São Paulo teve a posse de bola em toda a partida e mandou no jogo, né? E o Santos, quando teve a oportunidade, assim não o fez. E quando a gente não faz, a gente pode tomar um gol. E o Santos quase tomou 2 oportunidades, acho que 2 ou 3 bolas na trave, né? O Kevin, pessoal, preciso fazer um comentário à parte. O Kevson precisa tomar um cuidado e o Marcelo Fernandes precisa conversar muito com esse garoto, né? Tá deixando a desejar todo jogo, ele tá dando uma falha ali. Numa falha que ele deu, ele foi fazer uma jogada ali que deu totalmente errado. Bater a carteira dele, foi para a linha de fundo, teve um cruzamento. Olha, acho que foi o Messias. Se o Messias não tivesse atrasado na jogada, muito provavelmente ele ia entrar com bola e tudo, seria um gol contra. Né? Depois teve uma cabeçada de um lance que aconteceu também pela direita, depois que alguém perdeu a bola no meio de campo ali, que cabecearam na cabeça do Jean Lucas. Inclusive o Jean Lucas, tem muita gente reclamando e eu sou uma dessas pessoas, e muito se fala do cansaço desse jogador. Olha, pessoal, eu acho que o Jean Lucas está numa péssima fase, né? E existe uma cobrança muito grande em cima do futebol desse menino, porque sabemos, obviamente, aquilo que ele pode entregar. E isso que ele está jogando não tem nada a ver, não está jogando bem, essa que é a verdade. Mas pode melhorar. E talvez com esse descanso, e também falando do Lucas Lima, quando eu vi ele entrar na partida de ontem, ele pegou umas 2 ou 3 vezes na bola. E cada vez mais que eu vejo o Nonato jogar, eu estou vendo que o Nonato vai cada vez mais se consolidar como titular do time do Santos. Vai ser difícil tirar ele, porque o Nonato faz uma função que o Lucas Lima já não aguenta mais fazer, que é dar intensidade para a equipe do Santos mais gloriosa do mundo. Eu não sei se vocês entendem da mesma forma que eu entendi. O fato é que o Santos vai ficar esses 15 dias aí trabalhando, descansando, recuperando os seus jogadores, para que no dia 26/11 o Santos joga daquilo que eu entendo que é a partida mais importante do Santos, como as outras também, mas essa sim é um divisor de águas, porque se o Santos fizer um bom resultado, no máximo, no mínimo um empate, né? No máximo uma vitória, que seria importantíssima, o Santos, além do Santos não deixar o Botafogo caminhar, tentando ser campeão, apesar de estar com uma partida a menos o time do Botafogo, o Santos vai vir jogar em seus domínios contra o time do Fluminense, já com o time, né, que também já fez o que tinha que fazer dentro do campeonato, né? O time do Fluminense, se não me engano, está no meio da tabela, ou chegando no meio da tabela, já ganhou a Libertadores, e depois no final também tem a situação do Fortaleza, né, que tentou ser campeão da Sul-Americana, mas infelizmente não conseguiu. Essa é a jornada do Santos Futebol Clube. Espero que o Santos se dê muito bem. Por enquanto eu vou ficando por aqui. O meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal. Eu conto com você, Vargas Santos TV. Abraço, tchau pessoal.